Me fala uma coisa, Angela, para a gente começar. Na sua carreira de 40 anos de profissão, o que você achou mais desafiador? O que você achou mais difícil de fazer? Deixa eu ver. Eu acho que, bom, a coisa mais difícil, na verdade, a primeira coisa mais difícil foi ter decidido por optar, seguir o que eu gostava, que era ser atriz, né? Ser artista, na verdade. Então, eu fui criada para fazer faculdade de Direito, até fiz, não terminei, mas meu pai queria que eu fosse diplomata, por exemplo. Mas eu sempre fiz todos os cursos de pintura, dança, teatro, e instrumentos, piano, violão. Então, eles me educaram para ser artista e depois não queriam que eu fosse. Então, a primeira decisão de seguir o meu sonho, o que eu queria mesmo, essa foi a primeira decisão super difícil. A segunda foi sair da minha cidade, Porto Alegre, né, lá dos meus pais, dos meus amigos, da minha vida que estava ali começando a se encaminhar com 21 anos. E era novinha, né, Angela? 21 anos, E largar tudo e vir para São Paulo, que na época, hoje em dia mudou muito, mas na época você tinha que ir atrás dos grandes centros, que no Brasil, ou você ia para Nova York, ou ia para São Paulo, Rio de Janeiro, e eu era a questão da dança, que eu ainda estava na história de ser bailarina. E, então essa seria o maior desafio da minha carreira, né? Foi, eu não me arrependo, deu tudo certo, caí de paraquedas na cidade de São Paulo, mas as coisas foram acontecendo gradativamente, né? No início foi bem difícil, como para todo mundo seria, e aí as coisas deslancharam. Mas, assim, na carreira mesmo, eu acho que eu lembro que uma coisa, assim, o primeiro grande desafio, primeiro eu sempre fiz comercial como bailarina e, de repente, me chamaram para fazer comercial como atriz. Eu já estava me encaminhando também para a questão de atriz, então eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou falar no comercial. Então, mas tudo bem, deu certo. E aí, indo mais para frente, me chamaram para fazer um evento que era uma espécie de mestre de cerimônias, apresentadora, misturado com atriz, porque no meio eu teria que falar alguns poemas e tal. E o texto era imenso, era muito texto. E tinha um chamado na época, uma atriz global, não vou falar quem, claro, e ela desistiu assim, tipo, um dia antes. Então me ligaram, porque precisavam de uma atriz bonita, performática, meio engraçada, mas ao mesmo tempo com uma certa elegância e tal, que são coisas assim que eu tenho, né? Eu sou engraçada. Maravilhosa, é maravilhosa. Mas também eu não sou assim como é que fala? A cômica, porque tem esse estereótipo, né? Às vezes, para você ser cômica, você tem que ter um visual. Tem que ter um visual, não. Porque assim, eu posso me encaixar, né? Eu posso tanto fazer uma mulher chiquérrima, como posso fazer uma. Isso nessa coisa de padrão que as pessoas têm, né? É verdade. Então, assim, eu não tenho um nariz assim, um queixo assado, que já olhando você já ri, né? Sim, eu tô entendendo. Né? Então, enfim, aí eles criam esse perfil. Se eu falasse o nome da atriz, ficaria mais fácil, mas não vou falar. Aí eu falei, claro, né, que eu topo. Só que não tinha teleprompter, e na época, eu acho que hoje eu não conseguiria, mas na época decorar texto era muito fácil. Assim. Então eu lembro que foi uma coisa assim, de uma super responsabilidade, porque era no Paládio, que nem existe mais, muitos dos que talvez nos estejam nos ouvindo não saibam, era lá no Shopping Eldorado, era um teatro imenso, que tinha um monte de eventos, tantos shows musicais e tal. Sim. E aí eu topei o desafio e, graças a Deus, deu certo, assim, mas podia ter dado muito errado, né? Porque você estava morrendo de medo. Porque era ao vivo, né? Não tinha muito onde me escorar, assim. Então, há um tempo atrás, aí correndo, assim, acho que uns 5 anos atrás, fui fazer um evento para o lançamento de um carro e era junto com o Márcio Smelling e também eles queriam fazer uma peça de teatro. Só que daí tinha esse diferencial tecnológico, tinha umas coisas de teleprompter embaixo, então você está falando e você está olhando, que nem muitos cantores usam esse recurso. Sim. Você vai esquecer a letra, mas a letra está passando ali embaixo, né? Aí eu falei, nossa, que maravilha, né? O texto está ali, né? Pode estar o texto aqui no ponto, mas aí tem o texto visual. Então, mas aí é fácil, né?
Mas assim, Claro, ao vivo, claro. sem nenhuma muleta, não sei se hoje conseguiria. Me fala, assim, e você acha que você, na rua, as pessoas te lembram mais por qual personagem que você fez? Bom, hoje em dia, como esses fãs cresceram e como tem as mídias, tudo mudou muito. Mas eu acho que o personagem que mais me reconhecem é a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Porque quando foram muitos anos também, né, Angela? Até hoje passa, né? Parece até que tem uma ideia de passar na Netflix agora, né? Eu fiz os 3 Rá-Tim-Buns. O Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, que é a Penélope, que é o que foi mais famoso, ficou mais famoso, e o Ilha Rá-Tim-Bum. Na época, eu lembro que quando eu tava porque a personagem era toda rosa, né? Então é bem diferente de mim, com uma vozinha toda fininha, toda feminina, assim, toda bem diferente da Ângela. E aí, na época, os pais me paravam na rua, assim, e falavam para as crianças, que eram crianças que assistiam, né? Olha, essa aqui faz a Penélope, aquela que você assiste. E as crianças ficavam assim, não é ela. E aí os pais me obrigavam a quitar a Penélope, fazer a voz, para as crianças acreditarem que eu era aquele personagem. Hoje, essas crianças cresceram, elas têm aí entre 28 e 30 e poucos anos. O Castelo está há 26 anos, eu acho, no ar. E pelas mídias sociais também sabem, né? Eu lembro que esses tempos, acho que há uns 2 anos atrás, eu moro perto ali, em São Paulo, eu moro perto do Tivoli, do Mofarrege, era o Mofarrege, né? E tinha um monte de adolescente ali embaixo, assim. E eu perguntei, vem cá, o que tá rolando aí, né? Daí acho que era o One Direction, que tava uma banda X, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eles me olharam e falaram, você fez a Penélope. Aí, no fim das contas, eu virei eles ficavam tirando foto de mim, assim, né? Por conta... E eram pessoas de, sei lá, 21 anos, por aí. Sim. Então, hoje é o que mais me reconhecem, o que mais, assim, me param na rua. Apesar de ser... Porque eu mesmo, na rua, eu ando bem... eu tô sempre muito despojada, tenho preguiça de me arrumar. Então, também, às vezes, fica difícil, né? Porque quando você tá na mídia, você tá sempre maquiada, arrumadinha, então... Sim, mas ainda assim, eles reconhecem. E me falam muito a voz, acho engraçado, porque a voz da Penélope é fininha, mas muitos falam assim, quando eu vi você falando, eu sabia que era a Penélope. E sabe o que acontece? Você é uma pessoa muito viva, sabe? Assim, você fala com os olhos, com a sobrancelha, enfim. Quando a gente, acho que olha para você, já reconhece, não sei, eu imagino, né, que seja assim, apesar de você tinha aquela vestimenta e tudo, acho que você tem outras coisas que lembram, né? Acho que também uma grande escola e algo muito bacana e diferente foi o Palhaço Sem Fronteira, né? Também. Me fala um pouquinho sobre então, isso. Quando eu estava na França, eu soube que existiam os Palhaços Sem Fronteiras, eu não sabia nem que existia, né? E eles fazem expedições, né, para lugares em guerra, lugares em conflito. Então eu fui lá na sede deles, bati na porta deles lá, eles falaram, deixa seu currículo e tal. Não me chamaram, eu fui lá várias vezes, até que um dia ele me ligou, o presidente da associação, falou, Márcio, daqui a uma semana sai uma expedição para os campos de refugiados do Kosovo. Naquela época que teve a guerra do Kosovo. Como é que era mudo? Era que inglês? Era francês? Como é que era? Então, ótima pergunta, porque nesse específico a gente foi para a Albânia, que eles falam em albanês, que é uma língua que não tem nada a ver. Só eles entendem. Só eles lá sabem. Então a gente se juntou, conheceu os palhaços uma semana antes, e a gente teve que fazer um espetáculo que usava de gestos, de sons, de gromelô, que é uma língua inventada. Outra coisa que eu aprendi lá é que eu fui pegando umas palavras que eles falam lá para poder me comunicar com eles. Então eu aprendi a falar qual é o seu nome, aprendi a falar o sim, o não. Então durante o espetáculo eu colocava alguns elementos assim para eles verem que a gente estava interessado neles. Lá não era criança, lá era quem aparecesse. Isso, lá era todo mundo, porque o que acontece, como estava tendo aquela guerra, por conta da guerra formaram-se os campos de refugiados, então a gente chegava, montava lá o nosso mini cenário, as pessoas iam vendo, sabendo, né, chamando. Sim. Uma vez estavam lá, eram 1000 pessoas, eram públicos grandes assim, e aí tinha de tudo, tinha criança, tinha velho, tinha mulheres, a maioria, né? Os homens muitos estavam na guerra ou nem sabiam onde estavam.
Então foi muito lindo, porque era uma oportunidade de você transformar aquele momento, né? Fazer um pouquinho, né? Dar um pouquinho do que a gente sabia fazer para aquele lugar ficar um pouquinho mais colorido, assim, né? Acho que bacana. Márcio, ele faz palestra, workshop e mestre cerimônia. Mas agora eu queria que você falasse, quer dizer, é uma palestra show. Você me fala um pouquinho como é que você fez isso, como que você criou, porque eu acho que é só você que faz isso, né? Assim, eu na verdade, assim, inicialmente, quando a gente fazia o espetáculo de improviso, né, as pessoas viam e falavam, nossa, como é que vocês fazem para ser tão criativos? Nossa, você tem um dom. E eu falava, não, a gente estudou muito, tem uma técnica. É um trabalho, exato. Claro. E aí eu comecei a fazer os shows nas empresas. Mas eu descobri que as pessoas, principalmente nas empresas, gerentes, diretores, quando acabava o show, eles queriam saber, mas como vocês fazem? Como é que é? E aí eu entendi que o que a gente traz da técnica do improviso e do palhaço tem muito a ver com o mundo corporativo. E eu acabei fazendo essa palestra que ela chama Improviso e Criatividade, que é para ensinar as pessoas a serem mais criativas no negócio delas, na vida delas, no dia a dia delas, usando alguns elementos que a gente trabalha no improviso. Então eu misturei um pouco do show, da interação, que é o que eu faço, usando humor, né, usando interação com as pessoas, mas aí eu trouxe esse componente de ter um conteúdo mesmo, né? Então a palestra tem conteúdo, eu falo sobre temas, sobre tópicos, sobre criatividade, eu ensino a pessoa a ser mais criativa, mas faço isso do meu jeito, que é trazendo leveza, alegria, interação. Tem um momento que eu chamo uma pessoa do palco para fazer um jogo de improviso comigo, então eles assistem o exemplo na prática ali sendo feito. Mas isso é na palestra ou no workshop? Na palestra. Na palestra. Na palestra mesmo, Na palestra que eu faço essa mistura de humor e conteúdo. O workshop, o que muda? No workshop eu já trabalho com um grupo menor. Quando me chamaram para falar, eu quero trabalhar team building, são 20, 30 pessoas. Eu queria que nosso time fosse mais integrado, eu queria que nosso timinho fosse mais criativo. Então o que eu faço daí? Eu faço aí, já é uma dinâmica onde eles podem exercitar a criatividade, serem criativos na experiência mesmo. Então a diferença é que um é experiencial no sentido dele faz o jogo de improviso, ele joga com o parceiro dele, ele joga com o time, e no outro eu já faço para públicos grandes, 200, 300, 1000 pessoas, e daí eu já mostro como é o ser criativo a partir do trabalho do improviso, e dessa minha maneira, que ela é de uma maneira mais show, mais divertida, né? Então, muitas vezes para fechar o evento, para abrir o evento, né, me chamam para fazer esse início ou final, né? E você quer falar alguma coisa? Eu geralmente peço uma dica, mas fala o que você quiser, Uma dica? Mas é uma dica do que, assim? Eu geralmente peço que o palestrante dê uma dica de vida. Culinária? Uma dica do que você conheceu agora na pandemia, que você aprendeu na pandemia, entendeu? Assim, um negócio, tem muita gente que fala, olha, comecem a falar a verdade. Já teve umas coisas bem bacanas, assim, que o pessoal falou, sabe? Então, veja aí o que você quiser falar e o que você depois queria falar. Uma coisa profissional. Às vezes tem muita gente que me pede dica porque quer começar no stand-up, né? Então, essa dica que eu falaria rapidinho é pra pessoa, tipo, não pecar por querer fazer uma coisa muito longa no comecinho e fazer mais o que ela acredita mais e fazer curto e com gostinho de quero mais. Isso eu acho que é uma dica boa para quem tá começando no stand-up. Não importa se o teu texto é curto, o importante é que você saia na risada ou na palma, né? E uma coisa que eu aprendi na pandemia, da pior forma, são esses eventos online que a gente faz, né, para a empresa, assim, que eu descobri que não é sair se apresentando, não funciona. O que funciona da empresa, todo mundo que vai estar lá, pelo menos os mais importantes, assim, da equipe, fazer um briefing legal de cada um e transformar o evento numa conversa, tipo, num bate-papo. Aí eu consigo falar com um, falar um pouco com o outro, tirar um pouco o sarro desse, daquele, que torce, e ali vira quase que uma mesa de bar, assim. Não funciona querer solar, não funciona solar nesses eventos online, nesses eventos de sala de Zoom. Isso não funciona. Mas isso para você que faz humor, né? Para mim que faço humor. Para mim que faço humor. E outros palestrantes falaram, olha, não dá para ser presencial 1h10.
Online é no máximo 50 minutos, entendeu? Os palestrantes também já estão sentindo que a pegada é diferente, porque é uma coisa diferente do presencial mesmo. Eu tenho dividido assim, porque geralmente esses eventos a galera quer rir um pouco também, né? Geralmente assim, tá todo mundo muito triste, então o Diogo vai lá para passar uma mensagem. Então eu só dou uma solada quando eu acabei já de fazer a galera rir e no finalzinho eu passo uma mensagem. Ali eu dou uma soladinha no final. Mas no começo é um bate-papo, fiquem comigo. Porque eu tô falando com um monte de quadradinho na minha frente, às vezes 200 pessoas nos quadradinhos, e eu vejo que tem uma mãe com o bebê fazendo assim, saca? Tem outra que tá fazendo... E é muito fácil de você perder a atenção dessas pessoas, porque elas não estão num auditório, elas estão na casa delas, né? É verdade. Então seria uma dica essa é minha dica para comediante que vai se apresentar em sala de Zoom e StreamYard, essas plataformas. E obrigado, Sandra, obrigadão. A gente depois percebeu que nós, os maiores vendedores de ingresso do teatro brasileiro, sabe? Que a gente tinha uma época que a gente vendia 6 mil ingressos no final de semana, que é uma coisa assim de show, sabe? Fazendo salas. Você foi nos assistir, então teatros enormes de 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, todos esses onde tem show de música, né? Sim. A gente levou o teatro para lugar de show de música. Então falou, gente, é uma história de empreendedorismo, que a gente foi fazendo as coisas assim, intuitivamente, sabe? Sem conhecimento. Depois que a coisa vira um procedimento mais profissional, né? Na época, a gente nem essas pessoas não sabiam, né? A gente viajava tanto, assim, fizemos o Brasil inteiro, a gente viajava tanto, que um dia o porteiro do meu prédio falou assim, seu Vitor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, senhor. Eu vejo o senhor saindo com a mala na sexta-feira, volta na segunda, sempre, no meio da semana o senhor tá. Deixa eu perguntar, mas o que o senhor faz da vida? Eu falei assim, não, eu sou ator, eu viajo o Brasil montando espetáculos. Eu falei, tá. E é melhor do que trabalhar? Eu falei, acho que né? Então. Vocês não sabiam. E aí, do teatro, depois desse sucesso, a gente foi pra TV. Eu e Vitor, nosso primeiro negócio na TV foi escrevendo o Sai de Baixo. A gente ficou 2 anos no grupo de redatores do Sai de Baixo. Depois do Tom Cavalcante, né? Megaton, Fantástico, Faustão, Chapa Quente. Zona Total, 10 anos escrevendo Zona Total, onde a gente escreveu, criou o quadro Chachá Chuchu, uma loucura, um sucesso. Enfim, ficamos muito tempo lá, depois a gente escreveu no programa do Leandro Rasson. Hoje nós estamos no Multishow, como redatores escrevendo lá, né? Aí agora veio essa coisa, já faz um tempo. Vocês começaram com as palestras. Havia uma curiosidade sobre os melhores do mundo, como é que vocês fazem? As pessoas começavam a perguntar e tal, fazendo evento, chamavam a gente, como é que é esse grupo? Aí, e a gente conta também um pouquinho no Melhor Negócio do Mundo, nessa palestra, como uma consultoria empresarial ajudou a gente. Porque realmente nós éramos atores, artistas, então a gente tinha muita noção de gestão, assim. Então a gente teve uma consultoria empresarial que foi muito importante, assim, deu caminhos para o grupo, para a empresa muito importantes. Porque não é fácil, né? Você tem uma empresa, nós somos 8 sócios. Negócio, é um trabalho, né? Essas vezes tem essa história que a gente está até falando. É fácil, vai empreender, faça isso, vai como se fosse amanhã a pessoa. Não é uma relação e tudo. Então, esse melhor negócio do mundo é uma palestra que conta a história dos melhores do mundo, né? Os acertos, onde a gente errou, onde a gente acertou. E tem tudo. Humor, a gente conta nossas histórias, como as peças foram feitas. É o conceito que a gente está estabelecendo, que a gente chama de entretreinamento. Que é entretenimento, mas é treinamento, e é treinamento, mas é entretenimento. É uma coisa divertida, dinâmica, leve. Que a primeira coisa que a gente fez no entretreinamento, nesse conceito, foi aprender a falar a palavra entretreinamento. Que eu não consegui ainda. Ainda estamos tentando ainda. E fizemos esse negócio o melhor negócio do mundo. É o seu negócio, né? Não necessariamente é o grupo de teatro, Porque o que as pessoas falavam? Teatro, você vai fazer teatro, trabalhar com teatro, isso não dá nada. Qualquer coisa é boa. Qualquer coisa é boa. Nosso produto tem mais de 2.000 anos e continua aqui o teatro. Mas qualquer negócio é bom, desde que ele é feito de uma forma inovadora, diferente, que agrade as pessoas, que vá de encontro com a necessidade das pessoas, né? O melhor negócio do mundo, vocês falam sobre empreendedorismo. Isso. Que é a história do motivação, empreendedorismo, nossa história e depois tem um de vendas. Esse é o que vocês falaram. Nós fizemos essa apresentação, o melhor negócio do mundo, no Shopping Center de Ribeirão Preto.
E conversando, ele falou assim, vocês iam fazer um de vendas, porque vocês tocam de temas assim de maneira tão leve e divertida. Então nós começamos a pesquisar sobre o tema e chegamos no material da doutora Paula Spinelli. A gente queria ter assim, da FAP aqui de São Paulo, porque a gente queria ter um embasamento, né? Assim, a gente não quer vender groselha, você fala assim, pô, eles são artistas comediantes, como é que eles estão falando? Então a gente, juntamente com ela desenvolveu essa palestra, que ela é especializada em marketing, varejo e tal, ela criou essa palestra e nós colocamos, claro, as pitadas de humor, né? Criamos o nome Unidos Venderemos e tá muito legal, que a gente fala dos erros de venda, com exemplos assim no palco, com sketches e tal, de uma maneira muito divertida. Os obstáculos que atrapalham a venda do relacionamento com o cliente. Né? Desde a apresentação pessoal, relacionamento do cliente, a necessidade de você conhecer o seu produto. Então a gente dá exemplos assim em relação ao grupo também, então é muito divertido.